Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, tenho 35 anos e eu me descobri apaixonada por livros. Sempre gostei de ler, mas sempre tinha que ter uma certa vontade, tá? Na escola, as professoras indicavam um livro pra gente ler durante as atividades, tinha que apresentar, eu sempre gostei de ler assim. Quando eu entrei na minha segunda faculdade, porque não sabe, sou formada em 2 cursos, turismo e em direito, mas quando eu estava na minha segunda faculdade, eu tive aquela vontade de novo de ler, e eu comprava os livros e lia no caminho da faculdade, eu lia no ônibus, né? Eu fiz isso com A Confissão do John Grisham, que ele é excelente. Em 2014 eu li ele foi uma indicação de um ex-professor meu e orientador. Para quem não sabe, John Grisham é um advogado americano, ele é autor, ele escreve romances judiciais, policiais, né, criticando o sistema judiciário americano, criticando o fato de ter inocentes no corredor da morte, sem ter prova nenhuma que eles cometeram aquele crime, né? E fiz isso com O Perfeito Cavaleiro da Julia Quinn. Bom, fiquei mais um tempo sem ler, mais alguns anos. Li Stephenie Meyer, acho que na mesma época de 2014, 2015, eu li 2 livros da série Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Eu li eu não lembro agora como é que fala o nome, A Breve Vida de Retainer, que é uma história, ela é uma personagem que aparece em Eclipse na luta final, mas a história dela é separada, eles contam como é que a Stephenie Meyer conta como ela se transformou em vampiro, né? Li também A Escolha, do Nicholas Sparks. É um romance lindo, 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 lindo. Infelizmente, eu não sei se ainda tá, se você encontra uma edição nova, né, nas livrarias, talvez tenha em sebo. Ele é bem fininho, né? Depois eu faço uma resenha dele. É muito bacana mesmo. Que mais? Deixa eu ver. Li A Bruxa de Nier, da Victoria Schwab, eu não curti muito, não curti isso. Não sei porque eu acabei, tava saindo de Enfeitiçadas. Enfeitiçadas é um livro da Jessica Spotswood. Ele é um livro muito bom, leve de se ler, conta a história de 3 adolescentes que a mãe é bruxa e elas se descobrem bruxas e o pai é normal, normal, digamos assim, né? E aí elas vivem numa sociedade que elas são obrigadas a esconder que tem esse dom, e muito bacana. É um livro para adolescente, mas é muito bacana porque atinge os adultos também que gostam desse estilo, né? Li Marley e Eu em 2008. 2008 foi o ano que a gente perdeu uma Rottweiler que nós tínhamos, do mesmo jeito, mas por motivos diferentes. Então, assim, acabou sendo muito emocionante assistir o filme e ler o livro antes de assistir o filme, sabe? É muito bacana. E é muito bom, né? A Culpa das Estrelas é aquele romance adolescente, mais ou menos, assim. Na época, quando eu li em 2014, eu não gostei. Não gostei, é opinião minha, né? Mas o filme ficou bom, excelente. Li Anjos e Demônios lá em 2008 também, do Dan Brown. É muito bacana. Da Cecília Ahern. A Cecília Ahern, para quem não sabe, é autora de PS Eu Te Amo. Eu li o livro da Manhã. Li nessa época, acho que de 2008, por aí também. É um romance mais para adolescente e tal. Na época, assim, eu não tinha curtido muito, mas hoje, se eu fosse reler, talvez eu gostasse, eu não sei. É porque eu não tenho o costume de reler o mesmo livro, tá? Um pouquinho antes da pandemia, eu li uma biografia
chamada O Diário de Anne Frank. A minha edição era a edição mais nova, porque anos depois, acho que o próprio pessoal do Museu Anne Frank achou outras folhas que foram arrancadas do diário e acrescentaram nesse livro. Assim, para mim, foi meio cansativo de ler, mas pelo fator histórico, ele é muito relevante de ler, porque conta-se, até me arrepio, conta o ponto de vista da guerra, né, através de uma vítima. Fala de todos os seus sentimentos, o que ela sentia, ela estando naquele anexo com a família, com desconhecidos, da relação da mãe com a mãe, que não era boa, da relação com o pai, que ela amava o pai, idolatrava aquele pai do primeiro amor. Bom, aí veio a pandemia, depois de alguns anos sem ler. Acho que um ano, 2 anos sem ler. Veio a pandemia em 2020. Eu fiquei, putz, o que eu vou fazer? E aí me bateu aquela vontade de ler. Me descobri nessa época amante, apaixonada pelos romances de época. Não que eu já não gostasse anteriormente, mas eu passei a gostar mais. Foi quando eu li a autora brasileira Carina Ricci. Para quem não sabe, Carina Ricci, ela é escritora, ela escreveu a série Perdida, que inclusive foi o que me introduziu, né, nesse romance de época em 2020. E foi a que me fez ler todos os livros da série, quase todos, que eu só não li os 2 últimos. E o meu primeiro livro assim da vida, que eu falo que é o meu favorito, é o primeiro livro da série Perdida. Depois eu li A Troca, que é um chick lit, ele é um romance mais leve, ele é muito bom, é da Beth O'Leary, conta a história de 2 protagonistas, avó e neta, que elas resolvem viver a vida de uma das duas. A neta, ela tem um trauma muito grande, ela é workaholic, essa pronúncia em inglês quer dizer que ela é muito viciada em trabalho, e ela tem um burnout. O burnout, ela cansa, assim, sabe? Ela, no meio da reunião, ela passa mal, e aí a chefe dela dá uma licença para ela. E aí ela conversa com a avó, e a avó tem a ideia delas trocarem de lugar. Então a avó vai morar na casa dela em Londres, junto com os amigos, e ela vai morar na casa da avó, na cidadezinha da onde ela veio. E aí ela passa a enfrentar o trauma, um grande trauma da vida dela. Eu não vou falar qual. Vocês têm que ler o livro. E lá ela conhece o amor da vida dela. E nesse meio tempo ela descobre que está sendo traída pelo namorado que ela tinha lá em Londres. E isso acaba com ela. É total. E aí vai discorrendo a história e é muito bom. É muito bom mesmo. Também li Marina, do Carlos Ruiz Zafón. É um escritor espanhol, um livro muito bom. Li também da Fanny Flagg, Tomates Verdes Fritos, que tem um filme lá da década de 90, início da década de 90, algo assim. Li O Jardim Secreto, porque quem nasceu no final da década de 80, ou final da década de 80, ou a década de 80 em si, vai lembrar desse filme, do Jardim Secreto. Lá, a primeira versão, lá de 1993, baseado nesse livro. Também li Cartada Final, do John Grisham. Repito, ele faz uma crítica ferrenha ao sistema judiciário americano, vale muito a pena ler.
Daqui a pouco, depois eu faço um outro vídeo fazendo uma resenha dele. Li 2 livros da série Os Roxbys, da Julia Quinn. Ganhei o 3º, tenho que ler. Quando lançou a série Bridgerton, da Netflix, eu me apaixonei pela primeira temporada. Eu assisti a primeira temporada e falei, eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler. Li, curti. Eu não faço críticas nenhuma a Shonda Rhimes, porque ela é, assim, inclusive a Julia Quinn deu carta branca para a produtora dela fazer o que quisesse fazer da adaptação. É uma adaptação. Então, assim, eles poderiam fazer o que quisessem, mudar o protagonista, mudar a ordem das temporadas, e muita gente que não entende isso critica, né? Criticou a série. Então eu assisti a série, vi o livro, eu não tenho essa crítica, eu acho que, li o livro, né? Eu acho que vale muito a pena a gente ler o livro e ir com a mente aberta, tá? Quando for assistir uma adaptação. Até porque a adaptação não vai ser igual ao livro. Imagina você pegar um livro de 200 páginas, vai adaptar para um cinema ou para televisão, para o serviço de streaming, como é o caso, vai durar 3 horas o filme. Não tem como, não tem como. Um livro, uma autora que eu gostei bastante foi Lucinda Riley. Tem gente que critica, que não gosta dos livros dela, mas eu curto, e muito. O meu livro favorito dela foi A Garota do Penhasco. E assim, ela faz romances históricos, escrevia romances históricos, né? Mas ela sempre usava o passado para unir o presente e sempre tinha um segredo para contar a história dos protagonistas, como é o caso da Garota do Penhasco. E assim, no passado, o fundo histórico é a Primeira Guerra Mundial. E assim, eu recomendo a leitura, mas se você tiver ela trata de assuntos que até hoje são abordados, né? Se você tiver algum problema com isso, eu não recomendo a leitura, tá? Por exemplo, a Garota do Penhasco trata de suicídio, trata de leucemia, é um spoiler que eu tô dando. A Sala das Borboletas trata de violência à mulher, né? Entre outras coisas. Aí o passado já relata na Segunda Guerra Mundial, já se passa na Segunda Guerra Mundial. Ela escreveu a série das 7 Irmãs, infelizmente eu só li o primeiro livro, que é muito bom. A história a história da Maia, tá? É o primeiro. Ela mistura fatos verídicos, personagens verídicos com personagens fictícios. Pra quem não sabe, ela teve a ideia de escrever a série das 7 Irmãs quando ela veio pro Rio, veio pro Brasil, pro Rio de Janeiro. Ela conheceu o Rio de Janeiro, se apaixonou pela cidade. Então ela usou a base da história da criação do Cristo Redentor, da construção, aliás, do Cristo Redentor, para criar o romance, criar a história da Maia. E para quem não sabe, o nome das personagens é o nome das estrelas de uma constelação das 7 irmãs, da constelação As 7 Irmãs, tá? Li Pachinko também. Pachinko é uma história muito boa, ela é triste. Ela conta a história de uma família coreana que se muda para o Japão e daí mostra toda a trajetória deles lá no Japão e fala do preconceito dos japoneses com eles. E para quem não sabe, Pachinko é um jogo de azar japonês, tá? Então é isso, gente. Essa é a minha apresentação. Eu falei um pouquinho dos livros que eu li, que eu gostei.
Espero que vocês gostem também. E resolvi criar esse canal para estar divulgando para vocês, fazendo resenhas para vocês dos livros que eu li, que eu leio e que estarei lendo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Ah, e deem o like, não deixe de se inscrever aqui, hein?